Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre os comandos de visualização do AutoCAD, que são os comandos que existem aqui nessa barra lateral e o ViewCube. A primeira ferramenta de visualização que nós vamos conhecer é o Full Navigation Well. Quando a gente clica sobre esse ícone aqui, aparece um painel sobre o nosso desenho, onde nós temos algumas opções de comandos. Por exemplo, nós temos a opção de zoom, que nos permite trabalhar com qualquer tipo de zoom. Ó. Quando eu clico sobre ele, eu tenho que continuar com o meu mouse clicado e arrastar para frente para colocar um zoom mais perto e para trás para um zoom mais longe, tá? Quando eu solto, eu volto a ter esses ícones aqui em cima do meu desenho. Eu tenho ainda a opção Orbit, se eu quiser modificar, sempre a mesma coisa. Eu tenho que clicar sobre ele e aí fazer a modificação. Aí eu vou modificar o ponto de vista que eu quero. Eu tenho a opção Rewind, ou seja, se eu clicar sobre ela, ó, eu volto aos pontos de vista que eu tinha anteriormente. Volto lá para o primeiro, por exemplo. Tenho a opção Pan, que arrasta o meu desenho, se eu precisar. E tenho as opções aqui de zoom, center, walk, lock, up, down. Então, esses pontos centrais aqui são mais para quem trabalha com objetos em 3 dimensões, não em 2 como nós estamos trabalhando aqui. As opções que eu tenho nessa primeira barra de navegação, do Full Navigation Well, eu também tenho aqui embaixo. Então, eu posso escolher o Pan, por exemplo, e eu vou fazer o arraste desse meu desenho. Para sair, é só apertar ESC. Eu vou ter aqui o Zoom Extend, ou seja, ele faz um zoom total do meu projeto, do meu desenho, de tudo que está na minha tela. E se eu clicar aqui nessa flecha embaixo, eu tenho algumas outras opções de zoom, tá? Zoom Window, Previews. Então, Zoom Window, eu seleciono um pedaço do meu desenho e nessa janela eu tenho uma aproximação. Se eu optar pelo Zoom Previews, eu vou ver o mesmo zoom que eu tinha antes. Optando por Zoom Scale, eu posso dar uma escala daquilo que eu quero, por exemplo, 10 XP. Eu tenho agora, isso está numa escala 1:100, por exemplo. Tá? Eu posso agora utilizar novamente o Pan para posicionar, para onde é que eu quero direcionar meu desenho. Eu quero visualizar essa parte, ou então eu quero visualizar essa parte aqui. Então, essas ferramentas de zoom, elas estão aqui na minha lateral. Nós temos ainda a ferramenta Orbit, que nós também já vimos como que funciona, tá? E nessa ferramenta Orbit, quando a gente utiliza, a gente vê também a movimentação do ViewCube. Então, se eu quiser sair, por exemplo, eu posso utilizar o ViewCube para voltar para o ponto que eu queria. Por exemplo, eu estou vendo o meu desenho de topo, né? Eu posso, inclusive, modificar a posição desse meu desenho. Ele estava para a lateral e agora ele está num outro sentido, no sentido longitudinal. Eu posso utilizar esse meu ViewCube para alterar as posições de vista do meu desenho, o que não me ajuda muito quando eu estou trabalhando com esse desenho em 2 dimensões, mas ele ajuda bastante quando eu estou trabalhando em 3 dimensões. Nessa aula, nós entendemos como funcionam as ferramentas de visualização desse painel lateral e como funciona o ViewCube. Isso vem auxiliar a gente no AutoCAD 2013 a fazer as visualizações de projeto de forma que a gente consiga alterar o nosso desenho mais facilmente.